E aí, olá, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, das Minas Gerais. No programa de hoje você confere, já ouviu falar em pejotização? Pois é, a Justiça do Trabalho tem recebido muitos casos de empresas que tentam burlar a legislação trabalhista. Veja como. No quadro Encurtando Distâncias, vamos a Sabará, que preserva a arquitetura barroca entre as montanhas. E você vai ver também, monitoramento excessivo das câmeras de segurança pode virar uma grande dor de cabeça. E vamos apresentar uma das maravilhas de Minas, o queijo mineiro. Ele já ganhou até status de patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Abrir uma empresa pode ser o sonho de muita gente, mas para burlar a legislação trabalhista, algumas empresas sugerem ao trabalhador montar uma firma para entrar no mercado de trabalho. Essa situação nada confortável costuma trazer prejuízos ao trabalhador. É a pejotização. Abrir uma empresa é fácil. Abrir empresa no Brasil é simples, desde que não tenha nenhuma pendência. Na hora de você estar registrando sua empresa, com uma semana sua empresa está registrada. Fechá-la é que às vezes é complicado. A burocracia é um dos principais fatores, que atrapalha o fechamento das empresas. E a não obtenção das certidões negativas de todos os órgãos municipais, estadual e federal. Então, qualquer uma delas que não tiver, você trava. Às vezes você fica anos e anos para resolver uma pendência. A Justiça do Trabalho tem recebido diversos casos envolvendo profissionais que tiveram a abertura de empresa como condição para a prestação do serviço como empregado. A juíza do trabalho substituta Thaisa Santana Souza julgou um caso na 7ª Vara de Belo Horizonte em que o trabalhador procurou a Justiça alegando que era contratado como pessoa jurídica em uma empresa, mas tinha vínculo e atribuições de um empregado. Ficou demonstrado pela prova dos autos que ele era subordinado à empresa, que ele não podia ser substituído por outra pessoa, ou seja, a prestação de serviços exigia a pessoalidade dele. Então, ficou comprovada a fraude. Então, com base no artigo 9º, a gente declara nulo aquele contrato de prestação de serviço e reconhece o vínculo de emprego direto com a empresa, que no caso era uma empresa de informática, se eu não me engano. Este trabalhador que atua como empregado, mas é contratado como pessoa jurídica, corre riscos e pode sofrer prejuízos. Os prejuízos para o trabalhador são diversos, porque há o pagamento apenas do valor contratado e os direitos trabalhistas não são cumpridos. Então, não há pagamento, anotação de carteira de trabalho, recolhimento previdenciário, fundo de garantia, de horas extras, férias, 13º, dentre os outros direitos que são assegurados ao trabalhador. É, pessoal, é preciso tomar muito cuidado, hein? E respeitar os direitos do trabalhador sempre. O projeto Leis e Letras da Escola Judicial do TRT Minas lançou 2 novos livros em um seminário realizado no plenário do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O advogado e professor Bruno Azan lançou o livro A Aderência Contratual das Normas Coletivas. Após algumas mudanças na Constituição, no entendimento dos tribunais, a gente começou a ver alguns problemas práticos a respeito da eficácia das negociações coletivas, com as possibilidades ou não da instauração de um dissídio coletivo de natureza econômica. Então, percebi que, independentemente dessas discussões, uma das grandes e boas, ótimas soluções, talvez, poderia ser a possibilidade de a gente trabalhar justamente com o potencial da aderência das normas. Se a gente conseguir trabalhar com a possibilidade de todas as conquistas trabalhistas serem incorporadas em definitivo aos contratos de trabalho, a gente vai poder ter uma eficácia progressiva das negociações e com um grande objetivo que do direito do trabalho, ao meu ver, é a melhoria das condições de trabalho. Já o juiz do trabalho do TRT Minas, Marco Aurélio Treviso, lançou a obra A Incapacidade Laborativa do Trabalhador e os Benefícios Previdenciários.
O que eu procuro tratar nesse tema de maneira bem específica é a situação do trabalhador que é considerado apto ao trabalho pelo INSS, porém, quando bate às portas da empresa, o empregador ou ainda o considera inapto ao trabalho. Esta situação faz com que o trabalhador deixe de receber benefícios previdenciários e deixe ao mesmo tempo de receber salário. E por isso acaba ficando alijado de qualquer fonte de subsistência. Há um verdadeiro limbo jurídico nessa situação. O que eu venho tratar no livro é a possibilidade de se conferir à Justiça do Trabalho o papel para solucionar esse problema específico que atinge centenas de trabalhadores do país. Agentes de segurança do TRT de Minas passam por treinamentos para garantir a tranquilidade de magistrados e servidores do TRT Minas. 50 servidores agentes de segurança do TRT e um objetivo em comum: muita coisa a aprender. No curso de capacitação realizado na Academia da Polícia Militar, não faltaram atividades. Teve aula teórica, mas o que despertou mais interesse foram as aulas práticas. Esta arma se chama tonfa retrátil. O bastão tonfa, ele é composto pela uma parte longa, que é essa parte que aumentou aqui, e a parte corpo maior e corpo menor e local de apoio segura. Esse é o bastão tonfa. Olhando assim até parece simples, mas é um trabalho que exige uma boa coordenação motora. Às vezes os agentes de segurança se atrapalham, por isso o curso é indispensável. E estas algemas, hein? Para lidar com as algemas é preciso ter algumas táticas, algumas técnicas, né, sargento? Isso. A algema ela é composta por 2 argolas, sendo bloco de trancamento, e no bloco de trancamento tem a fechadura. E essa fechadura, sempre que ela for colocada no braço, a algema for colocada no braço do infrator, ela deve ficar numa posição que facilita depois para o agente conseguir tirar a algema. Esse treinamento de armação a gente tem que estar sempre repetindo. Eu acredito que entre nós no tribunal nós temos que reunir o nosso grupo e sempre treinar pelo menos 2 vezes na semana ou 1 vez na semana. Porque nosso dia a dia, 1 hora vai requerer isso. E quando a situação parece estar complicada, os instrutores têm que complicar mais um pouco. No curso que ensinou a utilização correta do spray de pimenta, os agentes não só foram instruídos sobre como utilizar da melhor maneira o produto, mas como sentiram na pele, ou melhor, nos olhos, o efeito dessa arma. É interessante que os alunos sintam os seus efeitos até para entender o que o agressor, quando submetido aos seus efeitos, vai estar sentindo. Aí ele vai saber dosar a utilização, ele vai saber como utilizar, onde utilizar e vai identificar, opa, aquela pessoa ali está sentindo uns efeitos mais do que o normal, então aquele ali eu tenho que dar um cuidado especial. Os agentes aperfeiçoaram técnicas simples, desde como utilizar o detector de metal até noções apuradas como a escolta de autoridades. É tudo tão na prática que até parece verdade. Esse é um trabalho que a gente já vem desempenhando há algum tempo. Agora, acreditam ter bem melhor condição, estamos bem melhor preparados para continuar exercendo essa atividade. Nesse curso, qualquer detalhe faz a diferença. É bem importante ficar atento às noções de escolta, porque eles também são designados, a produzir a escolta, a segurança dessas pessoas. E são muitos detalhes, o que vai fazer o diferencial na hora de intervir na vida de uma autoridade e na própria segurança do agente. Ao final, profissionais treinados sim para usar a força se for necessário, mas principalmente preparados para usar a inteligência no momento de conflito. Utilizando corretamente a técnica, nem sempre o uso da força é necessário. É o fortalecimento da argumentação desse agente durante a sua atividade. Se ele tiver uma boa entonação de voz, com certeza ele não vai precisar avançar nos graus de força e vai poder possibilitar uma melhor segurança sem ter que agir fisicamente, propriamente dizendo. E cada curso que passa, eles estão mais motivados para exercer a função de atividade de segurança. E eles estando motivados, e agora com um preparo profissional melhor, a gente não tem dúvida que as atividades do tribunal vão transcorrer de uma forma mais tranquila, porque eles vão estar aptos para resolver os problemas que forem surgindo.
A segurança de magistrados e servidores é assunto prioritário no TRT Minas. Por isso, a capacitação dos agentes tem merecido atenção especial. Olha, a segurança institucional hoje é um setor extremamente importante, né, para qualquer órgão do Poder Judiciário e, sobretudo, para nós. A segurança hoje é um ponto definitivo para apoio não só aos nossos juízes, mas às pessoas, ao público, né, que depende das nossas instalações e dos nossos serviços. Chegou a hora de conhecer um pouco de Sabará. A cidade preserva trechos históricos da época do Barroco Mineiro. Sabará fica a 19 quilômetros de Belo Horizonte. O princípio da história da cidade está ligado à descoberta do ouro no final do século XVII. Nesta época, o município era conhecido como Sabarabuçu. A cidade possui um grande acervo histórico preservado, como casarões do século XIX e antigos chafarizes, sendo um dos mais conhecidos o do Caquende, construído em 1757. As igrejas do século XVII se destacam na cidade. A Nossa Senhora do Ó, de 1717, é uma das mais representativas do Barroco Mineiro. A Nossa Senhora do Carmo, onde se encontram obras de Aleijadinho, e a Nossa Senhora da Conceição, matriz da cidade. Em Sabará, acontece todo ano a famosa Festa da Jabuticaba, quando são oferecidas várias iguarias feitas com a fruta. O município tem aproximadamente 120 mil habitantes. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1993 e funciona nesta casa. Hoje, são 11 servidores na Vara do Trabalho de Sabará. E confira no próximo bloco mais decisões do TRT de Minas no quadro Notícias Jurídicas na TV. No Profissão da Hora de hoje, o destaque é o garçom. Você presta atenção nele quando vai, por exemplo, a um restaurante? Duvido, hein? Voltamos já já. Estamos de volta com o TRT das Gerais. E agora, as notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Notícias Jurídicas na TV começa hoje com uma boa notícia para os cortadores de cana. A recente alteração da Orientação Jurisprudencial 235 do TST reconheceu expressamente o direito dos cortadores de cana a receberem não apenas o adicional de horas extras, como os demais trabalhadores que ganham por produção, mas também o valor da hora extra trabalhada. Isto porque trata-se de trabalho braçal, desgastante e prejudicial à saúde. Nesse mesmo sentido, já vinha julgando a Justiça do Trabalho Mineira. Na 4ª turma do TRT, a juíza convocada Adriana Goulart de Sena Orsini julgou desfavoravelmente o recurso de uma usina que pretendia pagar apenas o adicional de horas extras a um empregado. A turma manteve a sentença que determinou o pagamento de horas extras acrescido do adicional. O voto da juíza convocada teve base em decisões anteriores do TRT de Minas, que já vinha reconhecendo a situação especial do trabalhador rural braçal. Apesar dos avanços e das conquistas dos direitos das mulheres, as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho Mineira revelam que ainda são grandes as dificuldades para conciliar maternidade e vida profissional. Uma dessas ações foi recebida pela 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A juíza substituta, Andréia Marinho Moreira Teixeira, constatou que uma empregada doméstica acusada de abandono de emprego, na verdade, havia faltado ao trabalho para acompanhar o filho de pouco mais de 1 ano de idade ao hospital. De acordo com a juíza, embora a legislação não abone a falta da mãe que precisa acompanhar o filho menor doente,
Atualmente, não se pode dizer que a empregada tenha cometido qualquer falta grave para justificar a dispensa por justa causa. A ex-empregadora foi condenada ao pagamento das parcelas típicas da dispensa sem justa causa. Não houve recurso da decisão. Hora de aprimorar o nosso conhecimento. Você já ouviu falar em agravo de instrumento? Calma, a gente explica. O que é isso? 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 Agravo de instrumento. Você sabe o que pode ser? Agravo de instrumento? Alguma coisa que agrava? Quando algum crime usa algum instrumento de crueldade. Não tem nada a ver com agudo, não, né? Deve ser uma ação, né? Ação judicial, né? Um concerto de algum instrumento. Tem a ver com violão? Agravo porque está estragado, né? O que é isso? Agravo de instrumento é um recurso que existe tanto no processo civil quanto na Justiça do Trabalho. No processo civil, ele é um recurso para as decisões interlocutórias, as decisões incidentes. A parte entra com esse recurso, que não é uma decisão final do processo, para que seja conhecida essa questão. Na Justiça do Trabalho é completamente diferente. E é curioso que na Justiça do Trabalho esse recurso é um recurso usado para que seja destrancado um recurso que não foi admitido. Então, se eu entrei com recurso ordinário, ele não foi, o juiz não admitiu o recurso por qualquer motivo, eu entro com agravo para que o tribunal conheça aquele recurso que o juiz não havia conhecido. Sorria, você está sendo filmado. Esse é o tipo de informação que nos alerta para as câmeras de monitoramento eletrônico. O objetivo é garantir segurança, mas o exagero pode causar problemas. Em Minas, um trabalhador que sofreu constrangimento devido à vigilância excessiva recorreu à Justiça do Trabalho. E veja no que deu essa história. Elas estão por todo lado, vigiando 24 horas por dia. Imagens que podem ficar gravadas por meses ou até mesmo por anos. O objetivo é dar mais segurança a residências e também ao ambiente de trabalho. Nós temos aqui 16 câmeras, né, localizadas em locais estratégicos, de entrada, saída, pontos vulneráveis e tal. São 15 câmeras fixas e uma câmera móvel. Segundo este psicólogo, as câmeras acabam por monitorar também os trabalhadores. E toda essa vigilância pode desencadear doenças. O que a gente tem observado e que em algumas situações específicas se torna significativo é a questão da depressão que as pessoas passam a sofrer dentro desses ambientes organizacionais, pela sua intensidade, pela sua repetitividade. E foi por causa do monitoramento excessivo que um cidadão procurou a Justiça do Trabalho. Um funcionário saiu do banho e foi trocar de roupa em outra sala. Como era tarde e não havia ninguém na empresa, ele andou nu pelo corredor, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança. A empresa, então, decidiu mandá-lo embora por justa causa. No processo, foi comprovado que o local era destinado ao banho e era inacessível a outras pessoas. Assim, o ato do trabalhador não foi considerado irregular. Vários trabalhadores estiveram expostos na sua nudez pelo empregador, que tinha essas câmeras filmadas nesse local, ambiente de banho, de troca de roupa, depois do expediente. E aí sim, um dano moral, né? Uma ofensa à intimidade e à privacidade, uma exposição involuntária desses trabalhadores fora do ambiente de trabalho e num ambiente tão intimista que é o momento do banho e da troca de roupa desse trabalhador. Vamos falar agora de uma das maravilhas de Minas, o queijo. A história desta delícia antiga. O produto é apreciado em toda parte do mundo. O queijo mineiro já ganhou até status de patrimônio cultural e imaterial brasileiro. Você sabia disso? Frescal, padrão, canastra, prato, trancinha, mussarela, Minas. Queijo é bom demais da conta, Su. Em qualquer lugar do mundo, se o assunto é queijo, tem mineiro no pedaço. Mas afinal, quem surgiu primeiro, o queijo ou o mineiro?
Eu sei, eu sou paulista. Mineirinho chegou depois, aí no cheiro dele. O mineiro só aperfeiçoou o queijo. A história da humanidade registra que foi o queijo inventado há 12.000 anos antes de Cristo. Segundo a lenda, Aristeu, um dos filhos de Apolo, é que descobriu o produto. A partir daí, encontramos vestígios de queijo nas passagens bíblicas, nas tumbas egípcias, na Grécia e na Roma Antiga, nos mosteiros da Idade Média, na Revolução Industrial. E não é que em pleno século XXI o produto continua fazendo sucesso? De sabores variados, o queijo virou sabor de Minas e ganhou a sua própria cara. Tanto que em maio de 2008, o queijo de Minas tornou-se patrimônio cultural imaterial brasileiro. Interior ao capital, nas feiras, no mercado central, nas lanchonetes ou restaurantes finos, botecos e mesas de café, sofisticado ou não, não precisa marcar encontro. Falou em queijo? Tá falando de Minas, uai. Não vivo sem queijo. É impossível viver sem um queijo, né, gente? Gostaram, né? Aposto como muita gente ficou com uma vontade danada de experimentar o nosso queijinho. Eu vou aproveitar que deu água na boca e vou provocar mais um pouquinho vocês. Vamos falar agora de um profissional que também sabe nos deixar com muita água na boca. Roda aí! Carne na brasa. O cheiro que vem da churrasqueira é mais que convidativo. Basta dar meio-dia para o salão começar a encher. Nos bastidores, tudo pronto. É hora de começar o desfile. Reginaldo, Fábio, Claudiomar. Com o espeto na mão, eles passam a ser o homem da picanha, da costela, do medalhão de frango. Não importa quem está servindo. O que o cliente quer saber mesmo é qual carne está saindo da churrasqueira. São 26 tipos. O preferido é a picanha. E para levar o espeto mais cobiçado, é preciso mostrar que é bom de serviço. Só no dia da folga que não é o mesmo que passa picanha, né? Mas a gente escolhe as pessoas mais educadas, que conversam mais com o cliente, escolhe para passar picanha, sem desmerecer os outros, né? Fábio está há 10 anos na profissão e conhece bem a disputa pelos espetos. Eu comecei passando as carnes, os miúdos, né, que são frango, linguiça, coraçãozinho, lombo, até chegar nas carnes que é mais solicitada, que é a picanha, a alcatra e a fraldinha. Promoção por merecimento, mas poucos clientes sabem disso. Em 3 anos de profissão, Claudiomar já aprendeu qual é a grande preocupação do cliente. Eu acredito que com a carne e uma boa aparência da carne. Ele não vai se preocupar com nós. Tem cliente que sim, tem cliente que é mais humano, tem cliente que não. Ele quer ser servido bem. Agilidade e atenção são características principais que o passador deve ter. Qualidades que muitas vezes passam despercebidas. O cara está concentrado, às vezes ele nem olha para você. Eu acho que nesse momento a gente sente invisível. Mas é normal da profissão, quem está na área sabe como é que é. O mais importante é qual carne que está chegando, né? O garçom, ele é um acessório ele está assessorando aquilo ali. Então, mas eu acho que o que fica mais marcado nesse caso é a qualidade do alimento e não do garçom. Repara a qualidade do serviço, o garçom não. Tanto faz. Para mim, sendo bem atendido, se o estabelecimento puder juntar a qualidade do serviço junto com o garçom, né? Junto com o garçom que atenda bem, pode ser qualquer um. A placa na mesa indica a vontade do cliente e limita mais ainda a conversa. No horário assim de pico, que é o horário que eles têm para almoçar, e eles já vêm com um certo tipo de rapidez, assim, chegam com pressa, querem comer bem e rápido. Nós temos a obrigação de servir rápido e da melhor forma possível. Em 12 anos de profissão, Reginaldo sabe que é invisível para muitos clientes e diz não se importar com isso. A maioria já não te enxerga mesmo. A gente já está preparado para isso. Quando chega a agradecer bem, quando não chega a agradecer também não faz tanta diferença. Mas quando o trabalho é reconhecido... Quando chegam a agradecer a gente tenta
a gente tenta passar isso para os outros que estão do lado da gente para motivar. Eu sinto bem quando eu agradeço. Que delícia, hein? Não é de dar água na boca, pessoal? Bom, o TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Entre em contato conosco pelas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e no YouTube. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, pessoal!